Olá, gente. Vamos continuar gravando a aula dessa semana. Mais uma propriedade da análise combinatória, que vai ser arranjo simples. Semana passada vocês viram permutações. Então agora vamos ver arranjo simples. Então qual que é a definição de arranjo? É uma das propriedades da análise combinatória, que é quando há agrupamentos onde devemos levar em conta a ordem dos seus elementos. Então, o arranjo simples é o número de elementos tomados P a P, se lê assim, P a P, com N e P, pertencente aos números naturais, onde N maior ou igual a 1 e P menor que N. Então, a fórmula está aqui, gente. Eu vou explicar isso aqui para vocês já já. Então, a fórmula é ANP, onde N fatorial dividido por NP fatorial, onde o N é o número de elementos. Então, esse N aqui é o número de elementos do conjunto total. O P é o elemento dos agrupamentos. Olha só, nesse exemplo aqui, ó, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2, 3 e 4? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Quantos números distintos? Usando a formulazinha lá, ó, ANP, na verdade é assim, ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, o arranjo vai ser N, esse N aqui é a quantidade de elementos, quantidade de números do conjunto. Quantos são a quantidade? 1, 2, 3, 4. 4. Tomados de quanto? De 3 algarismos, né? Tomado de 3. Então, é 4, P a P, ó, 4 de 3, tá? Então, ele vai ser formado em agrupamento de 3. Então, o 3 é o agrupamento. Quantos elementos agrupados? Em 3. Então, ficou assim. A4, né? 4, 3 é igual N fatorial sobre NP fatorial. NP fatorial. Agora, entendendo aqui esse com N aqui, ó. Então, ó, esse N aqui, ele tem esse NP, ele tem que então esse N aqui, ó, e esse P, ele tem que pertencer aos números naturais. Então, esse N e o P aqui embaixo, gente, ele não pode ser 1,5, 1,8, 0,5, 1/4, não pode ser fração, tem que ser número inteiro, né? 5, 6, 7, né? Números naturais, tanto esse quanto esse. Então aqui está explicando isso, ó, tá? Pertencer aos números naturais, não pode ser fração, não pode ser meio, né? 1,5, nada. Onde esse N aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Então não pode ser menos que 1. E esse P tem que ser menor que ele, né? Então, esse aqui nunca vai poder ser maior que esse número de cá, tá certinho? Lá pela forma diz, ó, P tem que ser menor que N. Então, esse P aqui tem que ser menor que ele. Olha lá, ó. Se você olhar ali na fórmula, o P é esse aqui. Ele é menor que o N, que é 4, tá certo? E aí, a gente resolve isso aqui, né? Aqui, ó, vai ficar arranjo tomado 4 a 3 é igual N fatorial por NP fatorial. Então, o N é aqui em cima, então vai ser 4 fatorial. E o N aqui de novo é 4, né? Menos P, o P é 3, 3 fatorial. Então, vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui é 1 fatorial mesmo, né? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 maneiras possíveis eu posso formular com esses números 1, 2, 3 aqui. 24 maneiras. Quer ver um exemplo diferente aqui, ó? Olha só. Por exemplo, em um campeonato, 6 times, 8 times. 8 times disputam esse campeonato.
De quantas maneiras possíveis, podemos ter para as 3 posições? Então veja lá, eu tenho 8 times. Então aqui eu tenho primeira posição, para a segunda posição e para a terceira posição, certo? E eu tenho 10 times. Então eu tenho time 1, time 2, time 3, time 4, equipe 5, né? Equipe 6, equipe 7, equipe 8. Então são 8 equipes disputando um campeonato e quem vai chegar primeiro, segundo ou terceiro. Então vamos supor que o time 4 chegou em primeiro lugar. Então aqui time 4. Time 4. Então, o time 4 chegou em primeiro lugar. Para a segunda posição, foi o time 7. Time 7. E para a terceira posição, foi o time 3. Então, essa foi a ordem, certo? Então, olha como a ordem no arranjo simples ela é importante. Eu poderia formar com esse número aqui, eu poderia chegar aqui e modificar. Bom, eu podia falar que o time aqui na primeira posição foi o time 7 que venceu. E aqui foi o time 4. E aqui foi o time 3. Não, gente, não pode porque já mudou tudo. A ordem é essa aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro aqui ficou certo, mas aqui não posso, ó. Então não é uma... Aqui, nesse tipo de arranjo, a ordem faz muita diferença, tá? Então é tomar 3 a 3, então ele vai ficar 8, então vai ficar A, N, P, vai ficar assim. 8 tomado a 3 vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatoriais. 8 fatorial, 5 fatorial. E aí vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 fatorial eu corto aqui, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, né? Dá 8 vezes 7, 56, vezes 6, 36, 30, 33. 336 possibilidades desses times chegarem no primeiro, segundo e terceiro. Tá? Então a ordem aqui é muito importante. Nós estamos vendo arranjos. Certinho? Já já eu volto com alguns exemplos para vocês. Um abraço.